pessoal, estamos de volta aqui com os vídeos sobre o Microsoft Excel com enfoque para cientistas e hoje eu separei aqui para vocês algo que em termos de teoria de medidas é bastante simples, tá? E bastante útil no que se refere a quando a gente faz um determinado experimento, certo? Normalmente a gente não confia exclusivamente em uma única medida, tá? Por uma questão associada a essa medida, que eu vou mencionar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Então, na prática, o que a gente costuma fazer quando faz o experimento é um conjunto de medidas. Né? E a partir desse conjunto de medidas, a gente precisa tirar qual é o valor que realmente representa aquilo que a gente está procurando. Tá certo? Então, de que maneira a gente faz isso? É isso que a gente vai ver hoje. E, mais do que isso, a gente vai ver como é que a gente faz para determinar essas grandezas que representam aquilo que a gente pretende tirar do nosso sistema da melhor maneira usando o Excel. Tá certo? Então vamos começar aqui, né, com um experimento hipotético bastante simples. Né? Imagina que eu pego essa tábua e peço lá para os meus alunos, utilizando uma régua, determinar o comprimento dessa tábua. Né? Se eu fizer isso, e acreditem, eu já fiz isso algumas vezes, né? O que a gente obtém são valores como esse. Tá? Então, o aluno 1 vai lá e mede comprimento 32.3. O aluno 2 vai lá e mede 32.6. O aluno 3, 32.0. Tá? São três valores distintos que, em princípio, pode causar uma certa estranheza. Porque se no final das contas a gente está usando sempre a mesma madeira e sempre a mesma régua, por que razão vamos obter valores diferentes? Tá? Para a gente entender isso, a gente tem que olhar um pouquinho para a questão das medidas em si. Né? E uma coisa importante que a gente deve entender é que todo experimento, seja ele feito com a melhor precisão que se pode, seja ele feito com o melhor cuidado que se pode, vai ter a si uma incerteza associada. Tá? Essa incerteza a gente costuma chamar de erro. Né? Eu não gosto muito da nomenclatura erro, mas comumente vocês vão encontrar isso aí nos livros texto. Tá? E elas podem ser definidas basicamente em três classes. Né? Erros grosseiros, sistemáticos e estatísticos. Erros grosseiros acontecem quando a gente não sabe como efetivamente fazer a medida. Né? Então, seja por operação do instrumento, seja porque a gente não sabe efetivamente definir os limites da medida, tá? A gente pode cometer um erro grosseiro. Erros sistemáticos estão normalmente associados a instrumentos não calibrados ou a você sempre realizar a medida de uma maneira errada, mas errada de uma forma sistemática. Tá? Então a gente também não vai se focar muito nisso nesse momento, porque esses a gente consegue evitar. Tá? E os erros estatísticos. Esses sim são um problema porque eles estão lá, estão presentes. Né? Como vocês viram ali no slide anterior, os valores medidos são diferentes, mesmo que os alunos tenham sido extremamente cuidadosos nas medidas que fizeram. Tá certo? Então, os erros estatísticos estão lá presentes, a gente tem que lidar. Né? Felizmente, eles são, apesar de inevitáveis, a sua natureza aleatória garante que, dado determinadas estratégias de medida, a gente consegue não só minimizá-los, ou minimizar o seu efeito sobre a medida, mas principalmente estimar que efeito é esse. Tá? Então, essa é uma característica que, se a gente souber explorar bem, a gente consegue obter valores que são não só confiáveis, mas representativos do nosso sistema físico. Tá certo? Tá, mas se a gente então assume que esses erros estão presentes e que eles não têm como ser eliminados completamente, né, que valor de fato tem o comprimento da minha tábua? Bom, já que a gente tem flutuação, a única maneira de resolver esse problema é encontrar uma grandeza que leve em conta essa flutuação para estimar o seu melhor valor. Né? E no nosso caso, vocês obviamente já ouviram falar, né? O que a gente vai usar é uma média aritmética. Então a gente entende que cada uma dessas medidas foi feita da melhor maneira possível, tem
o mesmo peso sobre a medida final, tá? Então a gente vai levar em consideração todas elas e vai realizar uma média aritmética para determinar o valor efetivo do comprimento dessa tábua, tá? Como é que eu calculo média aritmética? Isso vocês já sabem, né? Vocês estão acostumados a normalmente ser avaliados usando médias aritméticas, né? Então você faz lá a primeira prova, a segunda prova, a terceira prova. Os professores somam as notas dessas provas e depois dividem pelo número de provas. Isso é uma média aritmética, tá certo? Aqui a mesma coisa, se eu somar 32.3 com 32.6 com 32.0 e dividir isso pelo número de medidas, que é 3, eu vou ter ali o meu resultado, que é 32.3. Tá? E a dispersão? Tem alguma maneira de determinar essa dispersão? Tem, e para definir a maneira como a gente determina essa dispersão, a gente vai utilizar um conceito, tá? Que diz que, como os erros são aleatórios, né, para os erros de pequena magnitude, a probabilidade que eles sejam negativos ou positivos é igual. Tá? Então, eu tenho lá o meu valor médio, que é o valor que melhor representa. Eu vou ter valores que estão deslocados para a direita, né, positivos, para a esquerda, negativos, com uma distribuição de probabilidade equivalente entre elas. Tá certo? Se isso é verdade, então a gente pode definir uma grandeza que a gente chama de desvio padrão, tá? Que no nosso caso aqui a gente vai definir como a raiz do somatório, né? Então esse símbolo aqui nada mais é do que um símbolo de soma, ele está dizendo que tudo que está aqui dentro deve ser somado para todos os valores possíveis, tá? Então é a raiz desse somatório da diferença entre cada um dos valores e a média, isso tudo elevado ao quadrado, dividido pelo número de medidas menos 1. Essa definição do número de medidas menos 1 leva em conta que a gente está utilizando uma parte da nossa amostragem, né? Então a gente não tem um número que representa toda a nossa população, né? Normalmente no laboratório a gente usa essa definição porque os valores de n são pequenos e para esses valores faz mais sentido você tratá-los como apenas parte da sua amostragem, tá? Existem definições que vão aparecer, inclusive já estão implementadas no Excel, depois eu vou mostrar para vocês, que levam em conta a definição completa, né, do desvio padrão, e aí a única diferença é que ao invés de dividir aqui por n menos 1, tá, a gente divide por n, basicamente isso, tá certo? Pensando em termos de desvio padrão, né, o que a gente tem é que se os nossos dados, na verdade, se distribuem de maneira normal, tá? Então se eu fizesse um número muito grande de medidas, eles estariam distribuídos de maneira normal, né? A curva normal tem essa cara aqui, essa cara de sino, tá? Que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Essa distribuição normal ela é em torno de um valor médio, que é o valor que melhor vai representar as nossas medidas, e aqui eu consigo marcar os limites definidos pelo desvio padrão. Então é interessante notar que se eu fizer um número grande de medidas e caracterizar essa minha curva normal, essa minha distribuição normal, para a próxima medida eu vou ter uma probabilidade de 68% dela cair no intervalo entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão. Esse valor já sobe para 95% quando dois intervalos de desvio padrão são levados em conta e vai para quase 100%, né, 99,7%, para quando esses valores são expandidos para um intervalo de 3 desvios padrões. Tá certo? Bom, isso é um pouco técnico, né? Vamos lá agora para o nosso Excel para ver como é que a gente faz esse tipo de determinação utilizando o programa. Então vamos aqui migrar para o Excel. Tá lá. Aqui a gente tem uma planilha. Eu já deixei aqui preparado com as medidas de comprimento que a gente tem, tá? Que os nossos alunos lá fizeram. Então 32.3, 32.6, 32.0. Como é que eu faço a média? Bom, eu posso fazer como eu tinha representado lá no slide, né? Então simplesmente pegar os três valores, somar e dividir pelo número de valores. Isso vai me dar o valor da média, né? E a gente pode checar. Então, lembrando, né, que no Excel, se eu quero realizar uma operação matemática, eu devo começar a minha atribuição
com o sinal de igual, e aí eu vou simplesmente dizer para ele que eu quero que some o valor de B2 com o valor de B3 com o valor de B4. Estou fazendo uma atribuição direta de somas, né? É importante a gente lembrar que o Excel ele realiza as operações na ordem em que elas são definidas lá no nosso curso, nos cursos iniciais de matemática, né? Então, ele faz primeiro multiplicação e divisão e depois soma e subtração. Então, para evitar que ele faça uma divisão de um desses termos apenas e some com os outros na sequência, eu estou colocando as 3 somas aqui entre parênteses para dizer para o Excel o seguinte: primeiro eu quero que você some esses 3 valores, tá? E depois que você fizer a soma, você divide por 3. Né? Então, a minha expressão para evitar qualquer tipo de erro é da maneira como está listado aí. Tá certo? Então, B2 mais B3 mais B4 dividido por 3, isso dá 32,3, como a gente já tinha visto, esse é o valor médio. Tá? Essa é a maneira mais trabalhosa de fazer, porque eu tenho que ir lá efetivamente digitar um por um, né, para realmente resolver aquilo que eu quero. Como a gente já viu no outro vídeo, a gente poderia usar um pouquinho, né, da inteligência do Excel, né, um pouquinho da funcionalidade do Excel e usar a mesma função que a gente usou lá nas aulas anteriores. Né? Então eu poderia vir aqui, ao invés de dizer 1 mais 2 mais 3 dividido por 3, tá? O que eu quero fazer é uma soma, né, dos itens que vão desde o B2 até o B4 e vou dividir essa soma por 3. Essa já é uma maneira um pouco mais inteligente, chega no mesmo resultado. Tá? Mas o legal do Excel é que, como eu mencionei para vocês já nos vídeos anteriores, ele tem uma gama de funções muito grande, né, já implementadas. E uma delas é a média. Então eu posso vir aqui e ao invés de ter que me preocupar, né, de fazer isso tudo em partes, eu posso simplesmente usar a função que em português é chamada de média. Tá? Então, média é a média aritmética, né, de B2 até o B4. Está aí, direto, já de graça para vocês. Tá certo? Felizmente, isso acontece por quê? Porque para o caso do desvio padrão, seria muito mais chato a gente ter que calcular. Né? Porque aí teria que agora pegar cada um dos valores, subtrair da média, elevar ao quadrado, aí pegar o outro valor, subtrair da média, elevar ao quadrado, pegar o outro valor, subtrair da média, elevar ao quadrado, somar esses 3 valores, dividir por n menos 1, no caso aqui seria 2, né, porque o n é 3, menos 1, 2, e depois ainda tirar a raiz disso. Então seria uma expressão para ser digitada bastante grande. E lembrando que a gente só está fazendo com 3 valores. Né? Não precisamos fazer isso porque, de novo, o Excel já tem algo preparado para isso. Tá? Então, as funções normalmente do Excel têm nomes intuitivos. Né? Então, o desvio padrão é desv_pad. Aí tem aqui 2 opções, ponto A e ponto P. Se vocês lembrarem o que eu falei agora há pouco, ponto A se refere ao desvio padrão amostral, uma pequena amostra, tá? Ponto P, quando você tem dados que representam a sua população completa. Então, vamos usar a mesma definição que a gente usou lá no slide. Vou usar aqui o desvio padrão ponto A, tá? E simplesmente definir qual é o intervalo dos dados que eu quero levar em conta e calcular, dar um Enter aqui, o resultado é ponto 3. Tá certo? Nesse caso aqui é fácil de ver o porquê que é ponto 3, né? Os dados estão simétricos com relação ao 32.3, com flutuação de ponto 3 para um lado, ponto 3 para o outro. Tá? Se vocês fizerem a conta aí na mão, né, usando lá a equação, vocês vão perceber que esse valor aqui está certo. Ainda assim, você pode não se convencer de que as funções do Excel são interessantes, mas aí eu tenho aqui um último exemplo para vocês, mostrando que, de fato, elas podem ser muito úteis. Agora, diferente do que eu tinha ali, 3 pontos é fácil de calcular, vocês podem calcular na mão, ainda mais quando são pontos simétricos, em que a média já é igual a um deles, então um deles já some do cálculo. Tá? Mas e quando eu tenho aqui um conjunto de dados como esse que eu estou mostrando para vocês, né, que é resultado de 100 medidas diferentes de uma determinada grandeza?
Nesse caso, eu tenho certeza que qualquer uma das estratégias que a gente adotou, que não a utilização da função do Excel, vai ser uma péssima escolha. Tá? Já utilizando as funções, é fácil. Né? Então vem aqui, assim como a gente fez lá na outra aba da planilha, né? Vem aqui e coloco lá a função média. Tá? Simplesmente seleciono aqui o intervalo que eu estou interessado, que vai desde B2 até B100, fecho aqui o parênteses, Enter e está lá, de graça, minha média 32,4. E o desvio padrão, bom, o desvio padrão seria mais penoso ainda calcular, né? São mais operações, mesma coisa, desvio padrão ponto A, tá? De B2 até B100. Fecho aqui o meu parênteses, Enter, e está aí o meu desvio padrão, .554797669. Tá? Na verdade, em algum momento a gente vai discutir aí como é que representa, né, essas questões de incerteza, mas o ponto todo é que o Excel faz esse cálculo para você, é simples, basta usar as funções que estão pré-definidas e ele te dá isso com um número de casas decimais suficientes aí para você fazer qualquer tipo de análise. Bom, pessoal, eu acho que isso ilustra um pouquinho, né, de algo que a gente já tinha visto, que é a eficiência das funções do Microsoft Excel. Agora, já entrando um pouquinho na parte de análise de dados, nos próximos vídeos a gente vai explorar isso ainda um pouco mais. Por hoje é isso, obrigado e até a próxima.